Paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para louvar e entronizar ao nosso Senhor Jesus. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Pai. Tu és o único Deus, o Criador, o Deus que está atento às nossas vidas e tem planos bons ao nosso respeito, ó Pai. Obrigado pelo privilégio que é conhecer a Ti, que é conhecer, ó Deus, o Teu maravilhoso plano de salvação, ó Deus, e desfrutar da Tua presença. Obrigado. Abre os nossos corações, ó Pai, para que possamos estar ouvindo a Tua palavra, para que possamos estar nos relacionando contigo dia após dia e fazendo a Tua vontade, agradando a Ti, porque esse é o nosso objetivo, ó Pai, te louvar, te honrar com todo o nosso viver, em nome de Jesus. Amém. Amém. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em Tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é Tua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em Tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é Tua palavra, que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, Pelo Teu imenso amor, manifesto Teu perdão e poder, e assim vamos Te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. te louvamos, ó Senhor, pelo Teu imenso amor, manifesto Teu perdão e poder, e assim vamos Te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em João 15, do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim, o subtítulo, A Videira Verdadeira. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto,
porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Sabe, irmãos, quando eu lia essa passagem, eu ficava muito preocupada. Eu sempre me cobrava muito e ficava achando, ai, será que eu não dou muito fruto porque tem algo errado ainda em mim que precisa ser tratado, e me cobrava e achava que aquilo era algo meu. Mas até o dia em que eu me dei conta de que o acusador, de que Satanás, era ele que havia trabalhado em minha mente. E ele ficava trabalhando ali na minha mente, para que eu não pudesse enxergar que eu já estava limpa em Cristo. Aqui diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Até o dia que me dei conta de que eu estava em Cristo. E eu estava limpa já pela palavra dele, ele que é o verbo vivo que desceu do céu. Eu já estava limpa no Senhor e que ele havia feito uma transformação em mim e eu podia frutificar sim na presença dele. E aí o Senhor foi ministrando, foi falando ao meu coração e ele diz, né, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim vós se não estiverdes em mim. Mas nós estamos em Cristo e aqui fala, sem Ele nós nada podemos fazer. Não é sobre nós, não é sobre o seu poder, o poder não é seu, o poder é dele. E quando estamos nele, nós podemos sim dar frutos viçosos para a glória dele. E às vezes nós não notamos isso, porque, como eu disse, o inimigo acusador vem trabalhar na nossa mente. Mas as pessoas que estão ao nosso redor, elas percebem a luz de Deus em nós. Elas percebem que há algo diferente nas nossas vidas. E onde nós estamos, o ambiente ele tem a tendência de ser transformado. Onde um filho de Deus está, o ambiente não é mais o mesmo. As pessoas percebem a presença do Senhor Jesus através de nós. E que você possa também enxergar que você está nele, enxertado na videira verdadeira e que os seus frutos eles comecem a aparecer e que você se regozije na presença do Senhor, não para a tua glória, mas para a glória dele que opera tudo em todos. Este é o nosso Deus e é necessário que estes frutos se manifestem para que as vidas possam enxergar a Cristo, se render a Ele e terem a vida deles transformadas também através deste grande poder. Que possamos engrandecer a Cristo através da nossa vida. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão.
Deus é Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor enquanto adoramos. Vitorioso
Amém. Aleluia. Quando estamos nele e a palavra dele está em nós, pediremos tudo o que quisermos e nos será feito. Essa é a continuidade do texto que eu li. Nós estamos enxertados nesta videira verdadeira. Que possamos ver todo o bem do Senhor sendo manifestado em nós e através de nós, para a glória e honra dele, o Alfa e o Ômega, tudo em todos nós. Amém? Aleluia. E assim nós agradecemos mais essa oportunidade de estarmos aqui junto com vocês, louvando ao nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e passamos agora para a mensagem. Amém? Um grande abraço para todos vocês. Deus abençoe, irmãos. Olá, irmãos. Espero que todos estejam bem. A paz do Senhor a todos. Vamos estar junto orando para iniciar esse momento da Palavra de Deus. Querido Deus e maravilhoso Pai, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, por mais um dia. Te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia e pedimos nesta hora, Deus, venha falar com cada um de nós. Abençoa, Deus, meu irmão, a minha irmã, aqueles que estão enfermos, ó Deus, eu peço que as tuas mãos de poder estejam sobre suas vidas, que a tua graça, a tua misericórdia os alcance, ó Deus amado, os curando e os libertando. Abençoa-os, ó Pai, em nome de Jesus. Também, ó Pai amado, aqueles que estão passando por necessidades financeiras, problemas, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, venha abençoar, Pai. Não somente, ó Senhor, estas áreas, mas também os relacionamentos. Pai amado, em nome de Jesus, abençoa os lares. Para a glória do teu nome nós oramos. Amém. Abra sua Bíblia aí, irmão, em 1 João, capítulo 5, e nós vamos ler apenas um versículo, versículo 14. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Eu coloquei um título para essa nossa mensagem de hoje, e ele diz assim: não deixe as circunstâncias apagar a sua oração. Não deixe as circunstâncias apagar sua oração. Não permita, irmão, não permita, irmã, que a sua oração seja apagada por conta das circunstâncias da vida. Deus está escutando cada uma das suas orações. Não deixe que as situações do cotidiano, ou até mesmo as grandes tempestades que vêm sobre as nossas vidas, ela venha frustrar, ou ela venha apagar as suas orações diante de Deus. Lembre, tudo tem um tempo determinado. Então, não se renda às circunstâncias difíceis. Persevere, insista e continue orando, continue buscando a presença de Deus. Não pense assim, como muitas vezes eu já até pensei, sabe, irmãos? Por que eu vou orar? Deus não ouve, Deus não responde mesmo. Por que eu vou orar? Se Deus já sabe que eu preciso, então não preciso orar. Não, mas Deus quer que nós oremos, Deus quer que nós busquemos. Este é um dos motivos, ou este é uma das maneiras de termos comunhão, estreita ligação com Deus, estarmos ligados na videira. Uma da maneira de estarmos ligados na videira é estarmos em oração. Bem, eu queria, através desse texto, e usando 3 passagens da Bíblia, eu não vou lê-las, tá? Mas nós vamos estar falando sobre elas. Queria exemplificar um pouco sobre aquilo que Deus tem falado conosco. Amém? Bem, primeira coisa que eu quero dizer, né, irmãos? Não acredite nessas coisas, tá? Quando vem essas vozes, para que eu vou orar? Por que eu devo orar? Sabe? Ah, mas será? Deus não me ouve? Deus não tem respondido? Ah, será que Deus vai me ouvir? Eu pequei, sabe? Eu estou em pecado. Será que Deus vai me ouvir? Irmão, se arrependa. Busque a presença de Deus. E Ele vai sim te ouvir. Ele vai te ouvir. Não permaneça no pecado. Se arrependa daquilo que você esteja fazendo. Se volte para Deus e Ele vai ouvir você. E é extraindo esses textos que Deus me fez lembrar que a gente vai tentar falar um pouco sobre isso. Bem, o primeiro texto ele se encontra lá em Êxodo 2, dos versículos 23 a 25. Nós vamos ver ali um relato sobre o povo de Deus quando eles estavam escravos. Eles eram escravos no Egito, né? Deus ali, eles eram escravos e Deus ouviu. Deus ouviu. A palavra diz que Deus ouviu o suspiro e o clamor do povo de Deus. E se lembrou do concerto, da promessa que ele tinha com os patriarcas, ou seja, com Abraão, com Isaac e com Jacó.
Deus se lembra daquele concerto, de que faria deles uma grande nação, uma nação numerosa e que daria a eles a terra prometida. Bem, Deus se lembrou daquilo ali. Perceba que perceba que Deus não tem limites para o agir de Deus. Deus vai agir na vida deles. Eles estavam ali escravos por volta de quase 400 anos ali escravos, ou um pouco mais de 400 anos vivendo em escravidão, né? E ali sendo oprimido, sendo desgastado pelo povo egípcio, e eles clamam a Deus, eles se voltam a Deus e Deus se volta para eles. Deus vem em socorro, eles clamam por socorro e Deus vem socorrer eles. Lembre que eles estavam vivendo ali há 400 anos, há muito tempo. E naquele contexto da época e no povo ao qual eles estavam ali servindo, sendo escravos, era um povo totalmente pagão, que tinham dezenas ou centenas de deuses ali que eles adoravam. Portanto, pode ser que o povo de Deus também ali, naquele momento, os filhos de Jacó, estariam ali também adorando a outros deuses. Mas eles se lembraram do Deus dos pais dele, de Abraão, de Isaac e de Jacó. E eles buscam esse Deus, e eles se voltam para esse Deus, e esse Deus se volta para ele, né? Vindo em socorro, vindo em necessidade. Este princípio, irmãos, ele é válido para nós nos dias de hoje também. Quando estamos longe de Deus, ou em uma condição de escravidão, vivendo um problema, aprisionados a algo, se nós clamarmos, se nós buscarmos, se nós nos voltarmos para Deus, Deus se volta para nós e vem ao nosso socorro. A outra passagem que eu gostaria de falar também, quem não se lembra de Sansão, né? Sansão, ele viveu de uma maneira... Ele viveu da maneira que ele bem quis, né? A verdade é essa. Ele vivia em desobediência, né? Ele tinha um chamado, Deus tinha chamado ele para algo maior que ele até. Ele era um homem separado de Deus, ele nasceu, antes de nascer, ele já tinha essa missão e ele deveria ser um homem separado dos demais para servir a Deus. Porém, ele vivia da maneira que ele bem queria, né? Ele vivia uma vida de pecados, vivia por caminhos errados, né? Achando que Deus nunca o abandonaria. E no final da sua vida, a gente percebe que Deus ali se aparta dele, né? A gente vê ali, quando ele é enganado por Dalila, né? Ele é preso, ele tem os seus olhos arrancados, ele é acorrentado, e depois ele é colocado entre duas colunas, e ali ele fica servindo de chacota, né, para o povo inimigo, o povo filisteu. Bem, nós percebemos ali que ele está numa situação que ele viveu de desobediência, a vida dele toda desobediente, um homem desobediente ao seu chamado. Mas no final da vida dele a gente percebe que ele se arrepende ali. Ele se arrepende e ele faz uma última oração. E aí a gente se pergunta, será que Deus ouviu a oração dele? Sim, Deus ouviu a oração de Sansão. Deus ouve a oração, Deus atende a oração de Sansão, dá a Sansão força suficiente para ele derrubar aqueles dois pilares e ele destrói o povo filisteu que tinha domínio sobre o povo de Israel naquela época, na época de Juízes ali no caso. Bem, claro que nós temos que tomar cuidado, irmãos, vendo a história de Sansão e algumas outras histórias, e tomar muito cuidado, e isso nos faz lembrar que sim, Deus pode se retirar de nós, assim como se retirou de Sansão, né, como nós vemos aqui, se vivermos uma vida contumaz, se vivermos uma vida insistindo em pecar, viver uma vida insistindo em errar, viver uma vida de caminhos errados, que não agradam a Deus. Porém, se nós nos arrependermos, se a gente se arrepende dos nossos maus caminhos, nos voltamos com sinceridade de coração para Deus, Ele nos perdoa e ouve a nossa oração. Então nós vemos aqui, se nós vivermos uma vida de escravidão, sei lá por quê, se vivermos uma vida de desobediência, onde a gente insiste em fazer o que é errado, mas se nós nos arrependermos, se nós nos voltarmos para Deus, se nós nos arrependermos, Deus vem em nosso socorro, Deus vem para nos ajudar. A última personagem aqui que eu quero utilizar é Daniel. Daniel, ele é chamado diversas vezes no livro dele de homem muito desejado. Daniel tinha, com toda a certeza do mundo, prazer em orar.
Ele tinha prazer em buscar a presença de Deus. E lendo o livro de Daniel, nós vemos um homem que, independente das situações em qual ele vivia, ele buscava Deus, ele orava, ele buscava Deus. Em Daniel 6, no capítulo 6, ali tem um versículo que diz assim que Daniel, ele costumava entrar no quarto dele, ele ia numa sacada, numa janela que dava em direção a Jerusalém. Ali ele se ajoelhava, ele orava e dava graças ao seu Deus. 3 vezes ao dia, Daniel buscava a Deus. Perceba, irmãos, que Daniel era um homem muito desejado. Ele era um homem que era difícil você encontrar defeito nele. Tanto é que os seus opositores, os seus inimigos ali, os outros governadores que serviam com ele ali ao rei, eles buscavam ocasião para tentar pegar Daniel. E não achavam, porque Daniel era um homem corretíssimo. Porém, todavia, eles acharam um problema. E qual era o problema? Na verdade, não era o problema, era a maior virtude dele. Ele orava, ele buscava a Deus. E essa virtude, o fez ir para a cova dos leões. E eu fico imaginando, irmãos, que quando ele caiu ali na cova dos leões, quando ele foi lançado ali na cova dos leões, eu tenho a certeza absoluta que Daniel, com certeza, ele orou. Ele orou pedindo a Deus para que o livrasse daquela situação, para que estivesse ali com ele, livrando. E a oração de Daniel, ela é ouvida, e no tempo certo Deus vai e livra Daniel ali. Né? Ele sai ileso da cova dos leões. Então, irmãos, olhando esses 3 relatos da escravidão do povo, de Sansão e de Daniel, nós percebemos que em todas as circunstâncias, Deus está ouvindo as nossas orações. Deus ouve as nossas orações. Né? Eu creio que a chave para a resposta das nossas orações é permanecermos em Cristo. Jesus nos ensinou que através dos evangelhos ele nos ensina que nós devemos estar ligados a Ele. E como nós podemos estar ligados a Deus? Através da meditação da palavra, através do estudo das escrituras sagradas, através da comunhão com Deus, através da oração. São pontos chaves na vida do cristão, daqueles que seguem a Cristo. E se você está em escravidão, ou se você está em desobediência, ou se você ainda assim é um homem íntegro, uma mulher íntegra que ora, que busca, não pense você que a sua oração não é ouvida. Se você se arrepender, no caso dos seus pecados, se você continuar buscando, continuar persistindo, Deus vai ouvir no tempo determinado, na hora certa, Ele vem e vai agir na tua vida. Bem, finalizando, irmãos, quando a vida se apresentar dura demais para você, ore. Quando a vida se apresentar harmoniosa, quando a vida estiver bem, tranquila, ore, continue orando, ore em todo tempo. Sabe, irmãos, a sua oração ela só pode porque você ora a um Deus que tudo pode. A sua oração ela só pode, ela só tem efeito, ela só é eficaz porque você ora a um Deus que tudo pode. Essa é a questão, essa é a chave da oração. É se entregar, é se voltar, é dirigir a tua oração para Deus. Oração deve ser dirigida para Deus. Em nome de Jesus Cristo, dirija a sua oração para Deus. E a sua oração será ouvida. E o Senhor virá em tempo oportuno para te socorrer. Não tenha dúvida disso, irmãos. Não tenha dúvida disso. Então lute, persevere, insista. Pois você, irmão ou irmã, você só está a uma oração de distância de Deus. A distância que tem entre você e Deus é uma oração. Se tiver algo acontecendo na tua vida, algo que esteja te perturbando, você precisa de uma orientação, você está a uma oração de distância de Deus. Ore, busque a Deus. Vá de encontro a esse Deus. Nós temos livre acesso ao Pai, ao trono da graça. Vá ao trono da graça. Coloque ali diante de Deus todas as suas aflições, tudo aquilo que você tem desejado, os seus sonhos, as suas preocupações, os seus medos. Coloque diante de Deus. Ele vai ouvir a tua oração. Ele vai atender o teu clamor. Tenha certeza disso, irmãos. E Ele vai agir da maneira que Ele deve agir.
Aí é com Deus, não é como nós achamos que tem que ser, mas é da maneira que Deus vai fazer. Não permita que as circunstâncias apaguem as suas orações. Acenda a sua fé através da oração e creia que Deus está te ouvindo. Irmãos, lá em João 14, a palavra diz assim, 13 e 15, os versículos. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Louvado seja Deus pela tua vida, louvado seja Deus por esta palavra. Não desista de orar, irmãos. Não permita que as circunstâncias apaguem sua oração. Amém? Eu quero que Deus continue falando ao teu coração. E se você tem algum problema, alguma coisa, é só você, agora que acabar esse vídeo, ir lá no seu quarto, orar e clamar a Deus. Ele vai te ouvir. Se você está em pecado, peça perdão, se volte para Deus. Ele é capaz de te perdoar todo o pecado. Ele é capaz de limpar. O sangue de Cristo, Ele já nos perdoou. Ele já nos lavou, já nos remiu. Basta nós clamarmos, buscarmos, em nome de Jesus, a presença de Deus, e Ele virá ao nosso socorro. Amém, meus irmãos? Espero que essa palavra tenha vindo de encontro àquilo que você tem buscado de Deus. Busque a Deus, permaneça em Deus, persista em Deus. A melhor ação que nós devemos tomar é continuar buscando a Deus. Amém? Um forte abraço a todos. Que a paz de Deus, que as misericórdias do Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o seu imenso amor esteja sobre sua vida agora e sobre o seu lar. Um forte abraço a todos. Fiquem na paz de Deus. Tchau, tchau.